Olá a todos, hoje dia 6 de agosto de 2021 eu vou falar um pouquinho sobre a RDC 531, que foi publicada na data de hoje, no Diário Oficial de hoje, entretanto a resolução com data do dia 4 de agosto. O que diz basicamente essa resolução? Ela altera o artigo 6º da resolução 483, da RDC 483 de março de 2021, que é aquela resolução que permite a importação em caráter temporário e excepcional de produtos de combate ao Covid, tanto medicamentos quanto produtos para a saúde. Bom, o que essa resolução agora, a 531, faz é acrescentar 2 parágrafos ao artigo 6º da resolução RDC 483. Tá? Na minha opinião, houve um erro de digitação aí, e eu vou explicar para vocês por quê. Porque ele diz aqui que o artigo 6º passa a vigorar com as seguintes alterações, e ele coloca aqui parágrafo 10 e parágrafo 11. Acontece que a RDC 483, no seu artigo 6º, ela só tem 8 parágrafos, ela não tem 9 parágrafos. Então, eu quero crer que tenha sido um erro de digitação por parte da Anvisa, mas em todo caso, o que é que a Anvisa acrescentou aqui, né? Aqui nós temos o Diário Oficial, né? Bonitinho, marcadinho, para que vocês possam ter como referência. Então tá aqui, artigo 10º. A importação dos produtos regularizados na Anvisa fica dispensada a apresentação dos documentos estabelecidos nos incisos 7 a 11 do artigo 6º da RDC 483. Em resumo, o que dizem os incisos 7 a 11 da RDC 483, né, no artigo 6º? Eles dizem, são todas aquelas comprovações que os produtos estão registrados nos seus países de origem, ou que estão aprovados pela OMS e assim por diante. Então, e que se cumprem as boas práticas de fabricação e etc. Bem, se o produto já tem registro no Brasil, essa alteração que vem agora, ela vem para produtos já registrados. Se o produto já tem registro no Brasil, não tem sentido que a empresa importadora fique perdendo tempo em comprovar o registro também no país de origem, porque se não houvesse registro no país de origem, ou se os requisitos regulatórios anteriormente exigidos já não estivessem cumpridos, esses produtos jamais teriam sido aprovados pela Anvisa aqui no Brasil. Entendem? Então, o fato do produto ter o registro no Brasil significa que ele já atendeu todos os demais requisitos exigidos na legislação específica, entre eles o registro no país de origem, cumprimento de boas práticas para produtos para a saúde de classe 3 e 4, ou para as diversas categorias de medicamentos e assim por diante. Também acrescenta aqui o parágrafo 11 ao artigo 6º da RDC 483, que diz o seguinte: na declaração prevista no inciso 11 e no termo de responsabilidade previsto no inciso 13, isto do artigo 6º da RDC 483, no caso de opção por preenchimento do número da ordem de compra, então é obrigatória a apresentação da cópia do referido documento no dossiê de importação. Bem, importante dizer para vocês o seguinte. Primeiro, né? Importante dizer a primeira coisa. No artigo 6º da RDC 483, existem 12 incisos, tá? Não existem 13 incisos. Então está se acrescentando aqui o 13º inciso, tá? O que a Anvisa está falando aqui? Que para aqueles casos onde se optar pelo preenchimento do número de uma ordem de compra, então é obrigatória a apresentação da cópia dessa ordem de compra dentro do processo de importação. Ou seja, o seu despachante, o seu pessoal de comércio exterior vai ter que apresentar dentro dos documentos que ele vai apresentar no Siscomex, que é o Sistema de Comércio Internacional do Brasil, ele vai ter que apresentar esse documento, uma cópia dessa ordem de compra, ok? Bem, então, no anexo 3º da RDC 483 de 2021, onde existe uma declaração, essa declaração passa a viger com a seguinte redação: o importador, fulano de tal, CNPJ tal, declara que os produtos contemplados no licenciamento de importação ou na ordem de compra número tal e abaixo listados estão devidamente regularizados e comercializados em jurisdição membro do International Medical Device Regulators Forum ou do International Council for Harmonization
of Technical Requirements for Pharmaceutical for Human Use, o ICH, etc, etc, etc. Então, incluiu-se no texto anterior essa expressão agora, ou na ordem de compra número tal, ok? Já no anexo 4, que se cria a partir de agora, existe aqui termo de responsabilidade relacionado aos medicamentos sujeitos a controle especial da portaria número 344 de 98 e suas atualizações, importados em conformidade com a resolução de diretoria colegiada 483. Bom, esse anexo 4, então, ele não se presta a produtos para a saúde absolutamente, ele se presta somente para medicamentos controlados, aqueles medicamentos relacionados na portaria número 344 de 98, que são os precursores de entorpecentes. Então, diz aqui o texto, ipsis literis, né? Fulano de tal, importador estabelecido tal, vem requerer esta importação para utilização do medicamento exclusivamente para o tratamento de pacientes acometidos com Covid-19, que necessitem de intubação orotraqueal, Declaro que necessito importar X unidades do produto tal, princípio ativo tal, na concentração tal, da empresa tal, localizada no endereço XPTO. Tá? Declaro que o objeto desta autorização excepcional é a LI ou ordem de compra número tal. Bom, eu quero alertar o seguinte para vocês, para que não restem confusões. Se vocês entrarem no site da Receita Federal, se vocês digitarem aí no browser de vocês, ordem de compra ou documento substituto da licença de importação, vocês não vão encontrar em lugar nenhum que uma ordem de compra substitui uma LI. Minha opinião pessoal, minha melhor opinião profissional, o texto da Anvisa ficou um pouco confuso. Parece que você pode se utilizar de uma licença de importação ou de uma ordem de compra. Acontece que se você, para os produtos citados aqui, se você não solicitar a emissão de uma licença de importação, você não consegue cruzar a barreira alfandegária e não consegue cruzar a barreira sanitária no Brasil. Então, a licença de importação ela vai ser sempre necessária para esses produtos abarcados pela RDC 483 de 2021. Não se consegue importar produto controlado para o Brasil, por exemplo, sem uma licença de importação previamente autorizada pela Anvisa. Esses são dos produtos que têm mais controle aqui no Brasil e no mundo, diga-se de passagem. Ok? Então eu acho que esse texto da Anvisa ficou um pouco confuso em relação à licença de importação ou ordem de compra. Como esse é um documento de uso exclusivo da Anvisa, e como na verdade todas as informações referentes às importações já estão no Siscomex, então eu entendo que para âmbito da Anvisa, ok, você se utilizar desse tipo de documentação. Mas só para que, eu só estou reforçando para que não fique na cabeça de nenhum de vocês em que, tá bom, então agora eu posso indicar qual é o número da ordem de compra e não preciso mais da emissão da LI. Não, não é isso que a resolução está falando, ok? Esses dois documentos são de âmbito administrativo da Anvisa, essas duas declarações, elas vão ser utilizadas exclusivamente pelo pessoal da Anvisa, mas para fins de Receita Federal, você precisa sim da emissão de uma licença de importação, ok? Bem, nós do Latini Group ficamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas referentes à RDC 531 publicada na data de hoje ou referentes à própria RDC 483 já publicada em março de 2021. Desejamos a todos um ótimo final de semana, vamos nos cuidando, sucesso!